Muito bem. Bom dia mais uma vez, meus irmãos em Cristo. Quero saudá-los com a paz e a graça do nosso Deus. Estamos iniciando mais uma jornada da madrugada e, a partir desse momento, gravando a nossa reunião para que chegue a outros irmãos em vários lugares. Essa semana, a nossa reunião de quarta-feira, nós tivemos 186 visualizações. Eu fico muito feliz quando vejo pessoas que acompanham, né, que assistem. Isso me deixa muito feliz, me motiva a continuar. E muitos deles, irmãos, muitos deles não são evangélicos, não são da nossa fé, não são cristãos, né? São pessoas que assistem. Tem outros que são vários públicos, né? Até adolescentes já estão assistindo, né? Isso é bom. Vamos preparar uma roupagem também para que possa atingir um número maior de adolescentes, de jovens. Já estamos pensando em fazer algumas mudanças, algumas adaptações para que um número maior de pessoas, um público jovem, adolescente, também possa estar acompanhando. É sempre bom estar aqui com vocês, sejam todos muito, muito, mas muito bem-vindos mesmo. Deus abençoe a todos vocês. Eu quero convidar para começar a nossa jornada de hoje a minha irmã Ilza. Bom dia, Ilza. Abra seu áudio aí, Ilza. Bom dia a todos. Bom dia, com esse sorrisão fácil aí. Como é que está o nosso irmão? Eu esqueci o nome dele. Romão, Romão. Romão. Tá Tá bem? bem, graças a Deus, tá sim, Tá tá em em paz. casa, tá viajando. Não, tá em casa. Dá um abraço carinhoso dele, tá bom? Certo, obrigado. Ilza tá bem. E Risa, né? Risa tá sim, na Tá casa dela, morando tá aonde? bem. Tá morando aonde? Parque Real Serra Verde. Ah, no Serra Verde. É, É bom que quando você quiser visitar é longe. Você já vai. é, verdade. Tem um ditado que diz assim, ó, quem casa quer casa bem longe da casa de quem casa, né? É, mas hoje ela tá voltando, que Cleito vai precisar viajar, passar uns dias fora. Minha alegria durou pouco. Não, mas eles Mas, vão continuar morando lá, né? Só um períodozinho aí. não, são uns 15 dias que ela vai ficar aqui, enquanto ele. Pra ela não ficar lá só. Pronto, Que ela chega da maravilha. faculdade tarde, mas De- tá bem. Deixe chegar os netos para você ver uma coisa. Ah, tô Aí esperando muda. por isso. Olha aí, tá Deixa vendo? demorar um pouquinho, né, Mário? Deixa a emoção do casamento primeiro passar, depois vem os netos, pelo amor de É, Deus. casamento é a vida toda. É, Ilza, nos apresente a Deus, Ilza, começando a nossa jornada de hoje com uma oração, pode ser? pode sim. Pronto, fique à vontade. Oremos. Santo Deus, Pai maravilhoso, muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, por ter aqui o Senhor ter nos sustentado, Pai, pelo grande privilégio, Senhor, de dormir e acordar. Pai, neste momento, toma esta reunião, este culto, Pai, de gratidão que estamos aqui para te louvar e te agradecer por tudo que o Senhor tem e fará e continuar fazendo nas nossas vidas. Toma cada um aqui em tuas santas mãos, seja com aquelas pessoas que ainda não estão aqui ou por algum motivo não vai participar hoje, mas que o Espírito Santo venha estar conduzindo, abençoando a cada pessoa. Que o Espírito Santo venha estar presente aqui neste momento, com tudo o que for feito, falado, que tudo venha a ser para a honra e glória do Senhor. Pai, neste momento também toma as pessoas que passaram a noite clara, as pessoas que passaram com problema de ansiedade, de depressão, que os anjos do Senhor venham estar guardando e capacitando a cada pessoa, Senhor, aquelas também que passaram a noite sentindo dor, aquelas que tiveram a notícia negativa à noite, que os anjos do Senhor venham estar confortando a cada pessoa que necessita do teu cuidado, que o Espírito Santo venha estar com cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigado, Ilza. Um cheiro, um abraço. Deus abençoe ricamente vocês, viu? Amém. E um abraço carinhoso aí no Romão. Muito bem, vamos louvar esse Deus lindo, maravilhoso. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vamos bem dizer o seu nome, vamos cantar louvores ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre.
bem, sondas o meu coração e me conheces. Eu sei que nada sou sem a tua proteção na minha vida. Lava minha alma, cura-me, restaura com águas vivas do teu altar. Sou fraco, tão pequeno, mas aos teus pés me rendo. Cria em mim um novo coração, Espírito Santo, estou aqui, entrego minha vida só pra te servir. Sem a tua presença não posso viver. Renuncio meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Lava minha alma, cura-me, restaura com águas vivas do teu altar. Sou fraco, tão pequeno, mas aos teus pés me rendo. Cria em mim um novo coração, Espírito Santo, estou aqui, entrego a minha vida só pra te servir. Sem a tua presença não posso viver. Renuncio meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Eu sei que provações vou enfrentar e pelo deserto terei que passar. Abra os meus ouvidos, pois quero te escutar. Cumpre em mim, Senhor, o teu querer. Espírito Santo, estou aqui, entrego a minha vida só pra te servir. Sem a tua presença não posso viver. Renuncio meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Renuncio meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Essa é uma das grandes dificuldades dos cristãos, renunciar o próprio eu e deixar Cristo governar. É uma luta tremenda, irmãos. Mas posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que esse milagre aconteça na minha e na sua vida, tá bom? Que de fato Cristo viva em cada um de nós. Que o nosso eu morra e que Cristo seja o centro, seja aquele que todos possam ver na nossa vida.
Vamos convidar alguns amigos para estar conosco, oração. Quero convidar meu irmão Paulo. Bom dia, Paulo. Paulo Noleto. Abra seu áudio aí, Paulo. Bom dia, Mário. Bom dia de novo a todos. Quem conseguiu entrar aí agora, bom dia, Bom seja bem-vindo. dia. Bom dia, Paulinho. Você está bem, né? Fora o problema de coluna, você está bem, né? Tô bem, mais bonito que ontem, mas tô bem. Isso é bom. Isso é maravilhoso. Esse seu sorriso está de desconfiança da minha beleza, mas tá valendo. Não, a gente rir de manhã cedo é bom demais, né? É bom demais. Quero convidar a minha irmã Jubiracira, lá no Rio de Janeiro, viu, Paulo? Jubiracira, bom dia do seu áudio. Eita, tá longe, Tá né? longe, no Rio de Janeiro. Terra bonita, maravilhosa. Bom dia, Jubiracira. Pode abrir seu áudio. Abraço, Bom Márcio. dia, meu irmão. Que paz para todos. Amém, amém. A senhora está Glória a bem? Jesus. Estou bem, graças a Deus. Melhor do que Maravilha. mereço. Que bom, viu? Eu quero convidar também a irmã Érica. Bom dia, Érica. Abra seu áudio, Érica. Consegue abrir aí, Érica, seu áudio? Oi, Érica. Tá me ouvindo? Bom dia, Érica. Bom dia, Mário. Como é que você está? Estou bem, graças a Deus. Você está falando de Ilhéus, é? Não, hoje tem feira. Está em feira? Mas você é de Ilhéus, não é isso? Sou. Isso. Convidamos vocês para orar conosco nesse momento, pode ser? Sim. Muito bem, Paulinho, você ora pela chuva serôdia, o batismo do Espírito Santo, que é a maior necessidade da igreja hoje. É o batismo diário do Espírito Santo. A irmã Jubiracira intercede pelos pedidos do varal. São muitas as petições apresentadas durante essa semana e tantas outras que ainda estão ali esperando resposta. E a nossa irmã Érica estará orando mais uma vez pelos nossos queridos que sofrem porque têm filhos afastados da igreja. Tem muitas pessoas aqui, viu, Érica? Muitas famílias que têm filhos que cresceram na igreja e hoje estão fora dos caminhos do Senhor. Vamos interceder, Érica, por esses filhos para que eles voltem para a casa do Pai, tá bom? Se você puder e quiser ficar de joelhos, irmãos, fique à vontade. Começa com Paulo, pela chuva serôdia, depois a irmã Jubiracira, pelo espírito varal, e a Érica, pelos filhos afastados. Ok, oremos. Senhor nosso Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por mais uma noite que o Senhor nos concede. Obrigado pela família, obrigado pela saúde. Mas aqui, Senhor, está reunido um pouco dos teus filhos na tua presença. Aproveitamos a oportunidade também, Senhor, já para te pedir perdão pelas nossas falhas, nossos pecados, porque como humanos somos falhos e pecadores. Senhor, há uma necessidade na tua igreja, que é a busca do teu Espírito Santo diário. Precisamos, Senhor, da tua ajuda, buscamos mais uma vez a tua ajuda e te pedimos que possamos, como seres humanos, buscar o teu Santo e bom Espírito. É diário, Pai. Precisamos buscá-lo diariamente, mas somente o Senhor pode nos conceder o batismo do teu Santo e bom Espírito. Nos perdoa mais uma vez por nossas falhas, nossos pecados. Esteja com cada família aqui representada. Temos filhos afastados. Eu sou um pai que tem uma filha que eu sonho que um dia retorne para a tua casa e aos teus pés. Estamos orando por eles a cada domingo na nossa igreja, buscando que eles retornem para a tua presença. Mas entendemos, Senhor, que o tempo é do Senhor. O Senhor é que vai
tocar o coração de cada familiar nosso. Estamos em busca do Teu Santo e Bom Espírito diariamente e continuaremos sempre, Senhor, até a Tua breve volta. Nos abençoe, nos guarda, te pedimos e te rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai eterno, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, ainda na tua presença aqui, Pai, conformidade com teu filho falou aí, Senhor. Pelo primeiro lugar, agradecer ao Senhor, meu Deus. Agradecer pelo repouso da noite, por estarmos aqui em perfeitas condições para adorar o Senhor, para glorificar o teu nome, exaltar o teu nome, Senhor, porque o Senhor é Deus, o Senhor é nosso Deus. Pai eterno, Pai amado, nós cremos que o Senhor é um Deus que sabe, que ouve, que vê. Por isso, ó Pai, estamos aqui de joelhos dobrados, reconhecendo o teu poder. O Senhor pode todas as coisas, Pai. Toma este pedido do varal, que está aí escrito. Pessoas que confiam no Senhor, pede oração, Pai. Todos os dias tem pedidos. O Senhor conhece e sabe cada um deles. Nós sabemos pouco, Pai. O Senhor sabe muito, o Senhor conhece o sofrimento, as causas, tudo, Pai, o Senhor sabe. Por isso queremos entregar em tuas santas e poderosas mãos. Aqueles também que não foram inscritos, que ficaram no coração, Pai. Que o Senhor atenda a cada um deles, de acordo com a tua vontade, teu poder, meu Pai, que o Senhor tem. Amém. Toma em tuas mãos, Jesus Cristo. Nós pedimos, Pai, e já te agradecemos, porque sabemos que o Senhor vai atender cada um deles, Senhor. Temos essa certeza, embora não temos mérito nenhum, Senhor, mas é nos méritos do teu Filho amado, que morreu por cada um de nós. Em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. O perdão dos meus pecados, Pai. Eu te peço, já te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado. Érica, fechou seu áudio está fechado, viu? Pronto. Fechou de novo. Tem que abrir o áudio, Érica. Ai. Paizinho querido, obrigado por mais um amanhecer. Diante de mais nada, Senhor, eu quero te pedir perdão pelos meus pecados e obrigado a Deus pela oportunidade de confiar em mim para fazer essa oração, Senhor. Senhor Deus, sabe, Senhor, eu também sou uma das mães que vê a filha fora da igreja, Senhor. O Senhor sabe, Deus, a angústia que vai no nosso coração, a tristeza de ver nossos filhos andando totalmente diferentes, Senhor, daquilo, o que sonhamos, aquilo que planejamos para eles, para o futuro deles, Senhor, para o crescimento deles. Mas a palavra diz que a gente deve criar os filhos no caminho do Senhor para que jamais se desviará dele. Então, nessa promessa, Senhor, nós cremos que a semente, Senhor, está plantada no coração dos nossos filhos e que, tempo certo, o Espírito Santo, como é o pedido de todos os pais, trabalhe no coração dos nossos filhos, Senhor, para que eles voltem, Senhor, para a tua casa de oração, Amém. voltem para ti, Senhor. Se eles foram para a igreja, porque nós levamos, mas que agora, ao retornar, Senhor, eles retornem por amor ao Senhor, eles retornem pela certeza que eles necessitam do Senhor, Pai, na vida deles, que eles necessitam, Senhor, do teu temor, da obediência ao Senhor, Pai. Não mais para nos agradar, mas sim com a consciência de que eles precisam, Senhor, de ti na vida deles, precisam do Senhor na vida deles, precisam caminhar com o Senhor, que só o Senhor é Deus, que o Senhor realmente
é bom e maravilhoso, e que teu caminho, Senhor, é o melhor para cada um deles. Amém. Por favor, Espírito Santo, visita todos os lares, Senhor, todas as famílias, ó Pai, que tem um filho fora dos teus caminhos. E que o Senhor também, Deus, venha nos dar sabedoria, Senhor, como pai, como mãe, para ter a palavra certa, ter o conselho certo, para falar com esse jovem, falar com essa pessoa, Senhor, com esse filho que está fora dos teus caminhos, Senhor, para que eles possam refletir e voltar, Senhor, para os teus caminhos, e que as nossas palavras, Senhor, não sejam para poder mais ainda afastá-los eles de ti, Senhor. O Senhor nos conceda a sabedoria e o Amém. conhecimento, Pai, todo Amém. dia, que nós também possamos ser, Senhor, exemplos. Amém. Se foi a nossa falta de exemplo, que tirou eles dos teus caminhos, mas que nós possamos, primeiramente, Senhor, ser reavivados e que nossos filhos possam ver o Deus vivo na gente, para que eles sintam a vontade, Senhor, de voltar para os teus caminhos. Amém. Te coloco, Senhor, nas mãos da minha filha, como todos os outros filhos aqui do grupo, Senhor, neste momento de oração. Te peço por Jesus, seja com o restante dessa reunião. Isso que te peço por Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, meus queridos intercessores, Jubiracira, Érica e Paulo. Um grande abraço. Deus abençoe a todos vocês. Amém. Vamos agora entrar em sala simultânea. Você terá agora a oportunidade de, junto com o irmão, também apresentar a sua petição. Tá bom? Você terá 10 minutos para isso. Fique atento e aproveite com qualidade esses 10 minutos. Muito bem, queridos, estamos de volta à sala principal. Quero saudar aqui meu irmão Márcio Azevedo. Bom dia, Márcio. Dá um abraço, um bom dia para esse povo aí, Márcio. Você está bem? Bom dia, povo santo do Senhor. Bom dia. Beijo no coração de todos. Amém. Obrigado por esse beijo, Márcio. Deus abençoe, viu? Você é uma potência. Estamos juntos. Como é que está a esposa, Márcia? Na luta? Na Tá batalha? dormindo. Está dormindo, né? Tá vencendo a cada dia, meu irmão. Em nome de Jesus. Amém, amém. Obrigado pelas orações aí. Vamos continuar orando. Um abraço carinhoso ao meu irmão Carlos Augusto, lá em São Paulo. Um abraço, Carlos. Deus te abençoe ricamente. Bem, querido, nós estamos fazendo reavivado, você sabe disso. E nós estamos estudando os capítulos do livro do Apocalipse. E hoje nós nos deparamos com o capítulo 3. Abra sua Bíblia. Vamos, nesses poucos minutos, fazer um breve apanhado do capítulo 3. Na verdade, vamos fazer um apanhado sobre essas cartas, a partir do capítulo 2, né? São 7 cartas. Você sabe que essas 7 cartas são 7 períodos da história da igreja primitiva, a igreja cristã. Os 7 períodos em que a igreja de Deus, desde a época dos apóstolos até os dias atuais, até a volta de Jesus, nós estamos aqui estudando e nós vamos brevemente falar um pouco sobre essas 7 cartas. Apocalipse capítulo 2, onde nós encontramos até o capítulo 3, as 7 cartas da igreja. Você querendo dar sua participação, tá bom? Levanta sua mão. O Márcio vai estar aí acompanhando, o Paulo também. Se você vê com alguém com a mão levantada, aí sinaliza que a gente libera o áudio aí para que você possa compartilhar da sua experiência, contar um pouquinho, quiser dar a sua opinião, é muito bom, né? Você sabe que essas cartas são 7 períodos, como eu falei. Essas 7 igrejas, elas representam diferentes períodos da história da igreja cristã. E traz revelações, assim, o processo de declínio espiritual e depois restauração, não é? E são períodos que mostram como a igreja viveu. O Apocalipse ele é fantástico, porque ele revela o passado, o presente e o futuro. E traz para nós esperança. Eu sempre gosto de uma frase do pastor Billy Graham, um grande evangelista batista, quando uma vez alguém perguntou para ele o que fazer ele acreditar em tudo isso. Ele disse: eu li a última página da Bíblia. E a última página da Bíblia é o livro do Apocalipse, né? E como termina?
mostrando o fim de todas as maldades e estabelecendo o reino eterno de Deus. E esses, capítulo 2 e capítulo 3 representam justamente isso, conta a história de diferentes períodos da igreja, como a igreja viveu, há elogios, há repreensão, não é? E são características de um Deus que conhece o fim desde o princípio, né? E cada aspecto representa, né? Como eu falei, período da história. E cada aspecto da apresentação de Cristo aqui, Apocalipse, capítulo 1, 2, ele está presente ali na abertura da mensagem de cada igreja. Por exemplo, na igreja de Éfeso, né? A igreja primitiva, né? Para Éfeso, Jesus era quem? Aquele que tem as 7 estrelas na sua mão direita, né? E anda entre os 7 candeeiros de ouro, né? Esmirna, que é a segunda carta, isso aqui, esse barulho aí foi meu gato que está aqui bagunçando. É incrível, rapaz. É eu sentar aqui, esse gato pode estar onde for, ele vem e bagunça tudo aqui. Mas vamos lá, deixa ele aqui no cantinho dele. Esse período da igreja, como eu estava falando, Éfeso, Jesus é apresentado como aquele que tem as 7 estrelas, né? Na sua mão direita e anda entre os candeeiros de ouro. A igreja de Esmirna, Jesus é tido como o primeiro e o último. O primeiro e o último, o que morreu, né? E tornou a viver. Então, cada uma dessas cartas, Jesus se apresenta. A igreja de Pérgamo, por exemplo, no verso 12 em diante, como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, que é a Bíblia, né? O Novo e o Antigo Testamento. Na igreja de Tiatira, no verso 18 em diante, Jesus é tido como o Filho de Deus, e os seus olhos são como chama de fogo, e os pés como bronze reluzente, né? Polido. Para a igreja de Sardes, Jesus Cristo é aquele que tem os 7 espíritos. Sardes é a partir do capítulo 3, né? Que tem os 7 espíritos de Deus e as 7 estrelas, né? Para Filadélfia, a partir do verso 7 do capítulo 3, Jesus é apresentado como aquele que é santo e verdadeiro, que tem as chaves de Davi, né? E por último, Laodiceia, que é o período que nós estamos vivendo hoje, Jesus ele é apresentado como aquele que, como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, né? O soberano da criação de Deus. Então, cada uma dessas cartas, dessas igrejas, Jesus é apresentado dessa forma. E como eu falei, são 7 períodos diferentes da história da igreja. E quando a gente vai ali para o capítulo 2, olha como o capítulo 2, a primeira igreja, a igreja da época dos apóstolos, né? A igreja, o período apostólico, né? Representa ali uma igreja fervorosa na fé, mas que começou a perder o seu primeiro amor. Veja, capítulo 2, verso 1, ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio. Conheça as tuas obras, verso 2, tanto teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que pusestes à prova o que a si mesmo se declara apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E aí o verso 4 diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então a igreja representa esse período, né, de Éfeso, a igreja apostólica, que era fervorosa, sabe? A igreja animada para cima, fervorosa, uma fé incrível, mas que começou a perder esse seu primeiro amor. E ele faz o convite, né, no verso 5: lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, vem a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não arrependas.
Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos Nicolaítas, os quais eu também odeio. É, esses Nicolaítas eram um período da igreja onde essas pessoas introduziram heresias, perseguiu a igreja, fez muitas atrocidades. E o Senhor reprovou essas pessoas, né? Então, esse Efésios representa justamente esse período, a igreja apostólica. Imagine você e eu vivendo nesse período da igreja de Éfeso, o primeiro amor. Todos nós já vivemos o primeiro amor quando nós entramos, quando nós nos tornamos cristãos. Um inseto aqui quase eu engulo. E aquele primeiro amor, aquele ânimo, de repente, não é? Isso vai esfriando, vai desanimando, vai fazendo com que as coisas dessa vida nos tirem a motivação. Isso faz com que você e eu pensemos um pouco, irmão, na nossa caminhada, viu? Precisamos voltar ao nosso primeiro amor. Precisamos voltar a esse primeiro amor. A segunda igreja, a igreja de Esmirna, é um período que a igreja foi perseguida pelo Império Romano. Nesse período daqui de Esmirna, justamente logo após o período de Éfeso, o Evangelho, a igreja apostólica, e veio então esse período de perseguição. Foi um período muito difícil para a igreja. Muitas dessas pessoas, elas foram queimadas, jogadas na arena, sofreram horrores da perseguição. Império, naquele período, Império Romano, a igreja se viu perseguida, foi um período sangrento da igreja, né? Mas muitos deles se mantiveram fiéis, né? Diante do sofrimento, do martírio, eles não abriram mão desse propósito de se manter fiel ao Senhor, mesmo em meio às perseguição. Diferente de hoje, né, gente? Vocês percebem que hoje em dia qualquer coisa as pessoas desistem da igreja, né? Desistem do evangelho. Qualquer coisa, não é muita coisa, não. As pessoas simplesmente desistem. E olhe que ainda nem começou a perseguição nos últimos dias. Você sabe disso, né? O pastor Gilson Brito disse que nós temos hoje uma geração de adoradores fragilizadas. Qualquer coisa quer desanimar. Imagine se vivesse nesse período da perseguição. Então nós temos que tomar muito cuidado, ficarmos atentos para não sermos vencidos. Eu estou correndo por causa do tempo, irmãos. Então a igreja de Esmirna, ela simboliza a igreja que foi perseguida ali pelo Império Romano, né? Mas eles se mantiveram ali fiel diante do martírio, da perseguição, do sofrimento. A igreja de Pérgamo, a partir do versículo 12, interessante que todas essas igrejas, ela tem repreensão, mas tem elogios. Ela é repreendida, mas ela tem elogios. A igreja de Pérgamo, ela marca ali a fase da união, da aliança com o Estado, a igreja se envolvendo com o Estado, quando o cristianismo tornou-se a religião oficial do império, e trouxe essa união do Estado com a igreja, a religião e igreja, Estado, trouxe muitos prejuízos, principalmente doutrinários, onde foi introduzido aqui a idolatria, as imagens, colocando a mãe de Jesus como intercessora. Ou seja, esse período de Pérgamo, a igreja teve muitas mudanças doutrinárias e foram terríveis os prejuízos, não é? Foram introduzidos os santos intercedendo no céu. Todas essas coisas que nós estamos vendo aí, ela começou ali no período de Pérgamo, um período muito difícil, porque também passou o período da perseguição, o inimigo, o adversário, como ele não conseguia exterminar com a igreja através da morte dos mártires, dos servos de Deus, o que é que ele fez? Ele deixou de perseguir e colocou, introduziu na igreja o paganismo,
E foi terrível, porque até hoje muitos dessas doutrinas ainda estão impregnados no meio evangélico. Depois veio a igreja de Tiatira, né, que representa ali a Idade Média, aonde houve a supremacia papal, período a Bíblia chama de período de escuridão espiritual, onde houve perseguições, a verdade bíblica foi esquecida, foi introduzida ali o paganismo, muitas é, 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 informações, tiraram a verdade de Deus, tiraram a lei de Deus, tiraram Jesus como sumo sacerdote e colocaram um monte de heresia que, infelizmente, começou ali em Pérgamo, mas depois em Tiatira se tornou forte, porque nesse período de Tiatira saiu o Império Romano e entrou a supremacia papal, não é? E o Papa foi colocado como o vigário de Deus, e a igreja deixou de ser perseguida, mas infelizmente foram introduzidas muitas heresias, muitas coisas que estão contrárias à palavra de Deus. Né? Nós estamos acompanhando e vendo no meio evangélico a imortalidade da alma, né? Onde as pessoas, a igreja introduziu que se você não é cristão, quando morre vai direto para o inferno, vai para o purgatório, vai para o limbo, enfim, um monte de baboseiras que ainda existem, né? Tem muitos evangélicos que acreditam que há um inferno literal. Foi daí que começou essas ideias, irmãos, que você não morre, que morre a matéria e tal. Se você foi cristão bonzinho, entre aspas, né? Você aceitou Jesus, você vai direto para o céu. Essas heresias foram introduzidas, irmãos, nesse período de Tiatira. Depois vem a igreja de Sardes, aqui a partir do versículo, capítulo 3, né? A partir do versículo 1, o período está relacionado à reforma protestante. Nesse período de Sardes, né? Nós não vamos ler, porque o tempo não nos permite, mas veja o versículo 2 do capítulo 3: ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Então, esse período de Sardes, a igreja de Sardes, é o período da reforma, né, que trouxe grandes revelações, verdades importantes que foram redescobertas, que foram introduzidas novamente, que foram levantadas, mas que, com o tempo, voltou a esfriar novamente. Espiritualmente esfriou nesse período de Sardes, né? A reforma foi os protestantes, valdenses, Lutero, Dionísio, Eres, Calvino, esse período aí de reforma, que houve um estágio assim, da igreja que levantou, mas depois houve aquele esfriada novamente, né? Mas o que mais chama a atenção, queridos, nessas cartas é que todas elas, como eu falei, elas têm um elogio e tem uma repreensão. Todas elas. Com exceção da última carta que nós vamos ver daqui a pouquinho, que é a carta de Laodiceia. E depois veio o período de Filadélfia. Filadélfia, ela simboliza ali o período de avivamento, de restauração, né? Com os missionários que saíram para pregar no mundo inteiro, onde foi aberto o estudo do livro das profecias, né? Apocalipse e Daniel foram estudados afincamente nesse período de Filadélfia, onde os missionários saíram pregando. Eu não sei quantos você lembra o livro do Apocalipse estudado por Daniel Belvedere, eu estudei muito aquilo ali. Esse período da igreja de Filadélfia foi extraordinário porque reavivou, muitas pessoas começaram a ter conhecimento de muitas verdades e a igreja deu aquela levantada, né? No capítulo 3, versículo 10,
Ele diz assim, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. E ele aí vem uma promessa, venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Há um ladrão de coroa aí fora, queridos. O nome dele é Satanás, é o nosso inimigo. Então, cuidado para que você e eu não sejamos tomados de nós, tirados de nós a nossa coroa. Há um ladrão de coroa e nós temos que ficar atentos, né? E aí vem um conselho, aliás, uma promessa: ao vencedor faloei coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Então, Filadélfia representa esse período, né, de reavivamento, de restauração, os missionários. E chega então o período de Laodiceia, que é o nosso período que estamos vivendo hoje. Representa a igreja atual, irmãos. Uma igreja que é morna, é complacente, chamada que insistentemente é chamada ao arrependimento, né? E também apela para a verdadeira restauração, essa mudança espiritual que precisa acontecer na vida de cada um de nós. Paulo, pode falar, Paulo. Você está como administrador. Me permita, Mário, aí na igreja de Laodicea, o que me chama a atenção aí que você também acabou de citar, quando a gente para nesse morno, digamos assim, essa palavra morno, né? A igreja, Laodicea era uma cidade que todo mundo sabe se destacava pela riqueza, sua medicina, né? E pelo suprimento dessa água morna, né? Era assim. E justamente esse morno representa, se você coloca, Mário, 3 estados da água fazendo essa alusão, existe a água fria, a quente e a morna. Só que a fria e a quente, ela é purificante e medicinal. Já a água morna, ela costuma ser decepcionante ou até mesmo repulsiva. Olha a condição da nossa igreja hoje, né? Decepcionante e repulsiva. Tem muita coisa a melhorar aí, não tem não, amigo? Nossa, e quem é a igreja, né, Paulo? A igreja somos nós, a igreja sou eu. A gente, por exemplo, eu vejo muitas pessoas falando, a igreja precisa reavivar. Quem é a igreja, irmãos? A igreja sou eu, a igreja é você, somos nós. Então, quando eu digo que a igreja precisa reavivar, estou dizendo que eu preciso ser reavivado. Isso é individual. É que nem o batismo, Paulo, do Espírito Santo, a chuva serúdia, ela não será coletiva, irmãos. Ela é A individual. nossa, a nossa primeira reação, às vezes, Mário, é dizer, não precisamos de coisa alguma, É, né? A verso riqueza 18. material, às vezes, me basta, né? E Temos esse... há um comodismo, Paulo, há uma acomodação, há uma aceitação das coisas como se fossem normais. Não, irmãos, quando um cristão olha para o pecado e vê ele como normal, tem alguma coisa errada, irmãos. O pecado nunca foi normal, nunca. É extremamente ofensivo a Deus, a tal ponto que o filho dele teve que pagar o preço pela nossa redenção. Então, não podemos, como igreja, nos acomodar. Observe, Paulo e demais irmãos, que a igreja de Laodiceia é a única que não tem elogio. Eu quero voltar rapidinho aqui ao final das cartas. Ó, capítulo 2, a carta de Éfeso, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, não é? Dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Ou seja, há vencedores em Éfeso. No capítulo, a segunda carta a Esmirna, no versículo 11, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Veja que o Senhor começa a chamar a atenção. Quem tem ouvidos, ouça. Lembra que o nosso pai falava, eu falo com você, você não me escuta. Tem gente que ouve, mas não escuta. E o Senhor está dizendo, escuta, ouve. Quem tem ouvidos, ouça. Não é? Então, a igreja de Esmina tem vencedores.
A igreja de Pérgamo, no versículo 17, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, ao vencedor, não é? A igreja de Tiatira, no versículo, cadê? No versículo 26, ao vencedor que guarda até o fim as minhas obras, ou seja, há vencedores em todas elas. No capítulo 3, a igreja de Sardes, no versículo 5, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, né? Filadélfia também tem vencedores. Observe no versículo 12 do capítulo 3, ao vencedor falei. Veja, todas elas têm elogios, todas elas têm repreensão, mas Laodiceia não tem elogios, irmãos. Esse período que nós estamos vivendo hoje, não há nenhum elogio, há repreensão. Mas há um detalhe interessante no capítulo 3, do versículo, a carta de Laodiceia, versículo 21. Não há elogios na igreja de Laodiceia, mas há vencedores. Olha o versículo 21. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. E onde estão os vencedores de Laodiceia, irmãos? Onde estão os vencedores da igreja de Laodiceia? Eu vou dizer para vocês onde é que elas estão. Onde estão esses vencedores? Estão aqui, na madrugada, levantando as madrugadas para buscar o Senhor. Eu e você somos vencedores em Cristo. Essa igreja que estamos vivendo hoje, o período vergonhoso de apostasia, de mordidão, não é? Uma igreja que pensa que não precisa de mais nada. Essa igreja tem vencedores. E você e eu somos vencedores. Se estamos hoje aqui, Olha o queridos, verso 22, hein, Mário? quem tem E o ouvidos, verso ouça. 22 diz aí, Quem tem que ouvidos, recado, ouça. né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é o recado, né? Exato. Laodiceia não tem elogios, mas tem vencedores. E quem é que vai vencer? Aquele que perseverar até o fim. Veja, todo o período da história da igreja já passaram, todos eles. Esse é o último. Laodiceia é o último período da história da igreja. E nós estamos acompanhando de perto, assistindo de perto, vendo de perto o que está acontecendo, as profecias de Laodiceia se cumprindo. O convite de Deus para mim e para você nesta madrugada é que você e eu estejamos atentos, ouçamos o que o Senhor tem para nos falar. Laodiceia não tem elogios, mas tem vencedores. E quando Deus repreende, Ele repreende porque Ele nos ama, Ele quer nos corrigir. E como eu falei no início, Paulo e demais irmãos, a igreja precisa disso, a igreja precisa. Quem é a igreja, irmãos? A igreja é você, a igreja sou eu, somos nós. Então, quando eu digo, pois não, Dora, você está como administradora, pode abrir, ó, Dora. Pode abrir. Tem um tempo aqui, eu quero falar exatamente do verso 20, né? É, tem vencedores, graças a Deus, tem o convite. O convite especial que Deus está fazendo para a gente, eu achei aqui interessante esse capítulo 3, porque tudo aqui é a fala de Jesus. Né? O tempo todo É, Jesus falando com a gente, né? O exato. tempo todo. E aí no verso 20, né? Ele diz, eis que estou à A porta. porta. Se alguém, né? Graças a Deus que nós ouvimos, né? Se alguém ouvir A minha voz minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele, entrarei na sua casa, cearei com ele, e ele e ele... comigo. É uma Então, esse condição, né, Dora? é Se. uma condição. Eis que estou à porta e bato. Então, ele está do lado de fora. Se ele está batendo, porque ele está do lado de fora. É Ele quer exato. entrar. Ele Para quer ele entrar, eu entrar. preciso abrir, né? E a gente está abrindo, louvado seja Deus, que nós estamos abrindo o coração para que ele entre. Ele entre, né? E a gente possa cear juntos. Então, esse verso 21 aqui, para mim, ele fecha todo o capítulo 3, né? Amém. Porque realmente a gente não tem elogios, né? Mas tem Tem um apelo de Deus, né? esse apelo. Abre a porta, filho.
Estou querendo entrar. Ei, abre, abre. Sim. Quem está do lado de fora, às vezes as pessoas chegam na nossa casa batendo e a gente pergunta, quem é? É de dentro. Ele está falando isso para a gente, está pedindo isso, está pedindo que a gente abra o coração. E a gente, louvado seja É Deus, que a gente duro, está né, dando. Dora? Oi? Esse coração nosso é tão duro, né, mulher? Tudo. Não é o quê, Menina menino? de Não é o Deus. quê? É como eu falei no início da nossa live, que a dificuldade, a maior dificuldade nossa hoje, eu tiro por mim, não estou falando aqui por ninguém, não, eu tiro por mim, é permitir que o nosso eu morra. É, É uma luta, né, Dora? É terrível, é complicado. Mas o que me chama a atenção, Dora, no versículo, essa carta de Laodiceia, esse período nosso hoje, é justamente o verso 21. Quando eu entendi que Laodiceia tem vencedores, eu fiquei na alegria de que, Senhor, eu quero ser esse vencedor. Eu quero fazer parte daqueles que vão vencer. Para isso, eu preciso permitir que ele abra, que ele entre. é, eu Ele está dizendo entro. assim, Mário, deixa eu entrar nesse coração. Deixa eu Mário, entrar. deixa eu arrumar sua vida. Mário, deixa eu limpar sua casa. Mário, deixa eu ajeitar tudo. E eu preciso permitir que isso aconteça, irmãos. Eu preciso permitir. E partindo para o final, irmãos, do capítulo 3, tem, veja, quando o Senhor faz um apelo para nós, irmãos, o Senhor não vai em momento nenhum remover ali os nomes dos vencedores do livro da vida. Já Amém. os nomes que não venceram, gente, eles serão apagados. Eles serão apagados do livro da vida. Ele é revisado ali no juízo de Daniel, lembra do pré-advento? E ele vai ser apagado, irmãos. É como se essa pessoa nunca É existisse. difícil. Imagine. Então, durante esse tempo de julgamento até a volta de Jesus, o Senhor está insistindo, como a Dora falou, batendo. Esse tempo de julgamento, né? O Senhor está convidando a que eu e você sejamos inteiramente dependentes dele. Os nomes dos que perderam a sua relação com Cristo, como nascidos, são pessoas que é como se não existissem, irmãos. Você já pensou nisso, irmãos? Você já parou para pensar? Ter o nome apagado do livro da vida do Cordeiro é como se alguém nunca existisse. Isso é muito triste. Nós estamos, Mário, num estágio atual, né, Dora, de não só preocupante, né? Eu acho que vai um pouco além da preocupação. A gente parece que dá a entender que o mundo está passando e a gente está ficando para trás, sei lá, alguma coisa que a gente só reclama e às vezes até sem noção de que ora e não vê resultado, quer dizer, é um mundo atrás de resultados, o resultado não é nosso, né? E fora opiniões e outras colocações, mas ainda bem que a bondade de Deus cobre muita coisa, porque dizem que a bondade é o único investimento que não vai à falência. É, Imagine a bondade de Deus, né? Para isso tudo que a gente vê acontecer aí nessa igreja que a gente vive atualmente. Se a gente faz, Mário, um comparativo, geralmente quando eu leio alguma passagem na Bíblia, eu costumo comparar o lá com o agora. Olha que essa margem de comparação e de diferença não é de 1 quilômetro, não, é de milhares de quilômetros. Está muito distante. Nós, humanos, pecadores, vivendo esse mundo atual, o que estamos fazendo para sair disso, para melhorar ou para chegar aos pés do Senhor? Ao menos temos a capacidade de conversar com Ele. Como é que esse negócio, né, vai enquanto humanos, né? A gente precisa sair do morno, né? Tá na hora. nós hoje vivemos esse período, né? Esse tempo de morridão espiritual. Mas ainda há esperança, Paulo. Ainda há A espera. esperança no chamado ao arrependimento. É como Dora citou agora há pouco. O Senhor faz um convite, filho. É interessante que o Senhor bate para entrar. Ele tem toda a autoridade de chegar aqui, invadir, limpar tudo, mas ele E quer que você pede. permita.
Diferente do inimigo, né, Dora? O inimigo vem, arromba a porta, entra e faz um estradalhaço. Jesus não, filho, eu quero entrar. Ele está batendo. O meu Ele apelo licença. nessa, Meu coração. o meu apelo nessa madrugada final aqui, queridos, é que o milagre aconteça na minha vida e na sua vida, irmãos. Que nós Amém, amém. possamos permitir que Jesus de fato entre e faça um reboliço na nossa vida. Eu falo a Deus, Senhor, eu digo sempre, Senhor, entra aqui, Senhor. O Senhor já tirou muita coisa, mas tem uma tonelada ainda para tirar. Se apresse. Se apressa, Senhor. Tira logo tudo, limpa tudo, o que não presta. Mas não é da noite para o dia. Ela é paulatinamente. Ela é O tempo é lenta. dele, né, Mário? O tempo não é nosso. Entendeu? E nós precisamos aprender a viver dessa forma. Vamos louvar o nosso Deus, queridos, encerrando a nossa jornada de hoje, para que você e eu possamos juntos permanecer na presença do nosso Deus. Alguém compartilhou alguma coisa aí? Não entendi por quê. Está como co-anfitrião? Não, não, Mário, não. Tem nenhuma mão levantada aí, não. Não, não. A Luciana compartilhou a imagem aqui. A Não, Marcos, Luciana. é. A Luciana está como administradora, é? Não entendi nada. Mas vamos lá, vamos encerrar cantando essa linda canção. Por favor, feche os áudios de vocês e vamos louvar o nosso Deus. Vamos compartilhar desse momento cantando essa linda canção, encerrando a nossa jornada de hoje. Vamos louvar o nosso Deus cantando essa linda canção. Escondi tua palavra no meu coração, pra não pecar contra ti. Escondi as tuas preciosas verdades dentro de mim. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar, meu Deus. Decidi obedecer, Senhor, em qualquer situação. Sei que tu vais ser comigo. Decidi que quero de hoje em diante ser sempre teu. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar, meu Deus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar, meu Deus. Amém. Que a palavra de Deus seja viva e eficaz na vida de cada um de nós. Que ela transforme a nossa existência, faça de nós homens e mulheres fiéis ao Senhor em todos os aspectos da nossa vida. Foi muito bom estar aqui com vocês, passamos um pouquinho do tempo hoje, mas é importante, porque o livro do Apocalipse, ele demanda um certo tempo, né, Dora? Mas veja, queridos, que possamos juntos crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. Foi muito bom estar aqui com vocês. Lembre-se, eu estou orando por você. Você ora por mim e esse Deus maravilhoso
continuará agindo em cada um de nós. Eu quero convidar a Dora para encerrar essa jornada de hoje com oração, Dora, pode ser? Com certeza. Aqueles que puderem, né? Eu gosto de orar ajoelhado. Fique à vontade, Dora. Oremos. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso. Exaltado, glorificado seja o teu santo e bendito nome na vida de nós, os teus filhos. Aqui estamos, Pai amado, finalizando esta reunião e aceitando o teu convite. O Senhor está batendo na porta do nosso coração e nós estamos aqui dizendo, sim, abre, entra, nosso coração é teu, transforma, cumpre em nós a tua promessa de tirar o coração nosso de pedra e colocar um coração de carne. Ó Pai querido, aqui estamos a te suplicar, batiza-nos com teu Espírito Santo no dia de hoje, para que possamos ter a necessidade, ter o desejo de te buscar minuto a minuto. Sentimos a tua presença, fazermos a tua vontade, te obedecer como tu queres. Por misericórdia, meu Deus, batiza-nos com o teu Espírito Santo em nome de Jesus. Abençoa a cada filho teu que participou dessa reunião, desse culto agora pela manhã, agora pela madrugada. Que cada um de nós sejamos agraciados, batizados com o teu Espírito Santo. Amém. Unge os nossos lábios no dia de hoje. Hoje é sexta-feira, dia de preparação. Que possamos, ao pôr do sol, estarmos livres de lutas, cuidados e aflições. Preparados para receber o teu santo dia. E guardar como tu queres que guardemos. Batiza-nos com teu Espírito Santo. Abençoa-nos para que possamos juntos proclamar a tua volta, abreviar a tua volta. Esse mundo já não dá mais para ficarmos aqui. Mas para que o Senhor volte, precisamos ser batizados com teu Espírito Santo. E estamos pedindo, estamos implorando, estamos suplicando. Batiza-nos, Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, minha querida amiga Dora. Deus continue abençoando. Um abraço a todos vocês. Fiquem todos na paz e na graça desse Deus maravilhoso. A gente se encontra amanhã na Família ID com o nosso querido pastor Edson Louro. Um grande abraço. Deus abençoe a todos vocês.